Você tem se sentido desconectada de você mesmo ou da sua espiritualidade? Talvez você ache que praticar a espiritualidade é algo distante, algo difícil de se fazer no dia a dia? Ou até mesmo você acha que você só pode praticar a espiritualidade dentro de uma religião, dentro de um centro, dentro de uma igreja? Nesse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim e vou te contar 5 passos simples que você pode aplicar na sua rotina para se reconectar à sua essência e viver a espiritualidade na prática. Olá, eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Asha, e o nosso objetivo aqui é te ajudar a se reconectar com a sua essência e o seu propósito de vida através do autoconhecimento e da espiritualidade na prática. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Então, bora lá, eu vou compartilhar com você esses 5 passos simples para te ajudar a colocar a espiritualidade na prática no seu dia a dia. O primeiro passo é: comece seu dia com intenção. A maneira como a gente começa o nosso dia define o tom para tudo que vem depois. Então, uma prática espiritual simples, mas poderosa, é tirar alguns minutinhos pela manhã para definir uma intenção para o seu dia. Isso pode ser feito através de uma oração, através de uma meditação, ou até mesmo escrevendo num caderno, num diário. Como eu quero me sentir hoje? O que eu quero manifestar no meu dia? Como eu quero realizar as coisas hoje? Essa prática, ela alinha sua energia com seus valores e ela ajuda a trazer mais consciência para suas ações. E não precisa ser 1 hora de meditação, de oração. Não. Aqui a gente está falando de passos simples, coisas simples. Então, 5 minutos que seja no seu dia em que você vai intencionar a sua energia para como você quer se sentir, o que você quer fazer com intenção, com presença naquele dia. Essa já é uma forma de você praticar a espiritualidade. E você pode achar que, nossa, mas isso é praticar a espiritualidade? Sim, porque a prática da espiritualidade nada mais é que você relembrar constantemente que você é um espírito vivendo uma experiência material e não o contrário. Então, tudo que te faça lembrar isso, te conectar com essa parte mais sutil que é você, que é o seu espírito, que é a sua alma, isso vale. Isso é a espiritualidade na prática. Então, diário, oração, uma oração simples, breve, uma meditação. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tiro 5 minutos de silêncio. Então, 5 minutos em que eu coloco a minha energia, o meu foco no momento presente, na minha respiração. E em seguida, eu faço uma oração. E a oração aqui, ela depende muito do dia. E aí você deixa algo até mais solto aí pra você do que faz mais sentido. Tem dias que eu oro livremente, eu faço uma oração do que o meu coração pede. Outros dias eu faço uma oração, por exemplo, uma oração no Pai Nosso, uma oração já conhecida. E tem dias que eu até coloco orações aqui no YouTube pra escutar e aí fazer aquela oração intencionada. Inclusive aqui a gente tem uma playlist de orações e meditações que você já pode colocar aqui, salvar para colocar na sua rotina matinal e de prática da espiritualidade no seu dia a dia. O segundo passo é: se conecte com a natureza. A espiritualidade é sobre conexão com o seu espírito e uma das formas mais simples e profundas de se conectar com ele é através da natureza. Então tira ali alguns minutinhos para você sentar, sentir o sol na sua pele, caminhar descalça na grama. De repente você tem essa oportunidade de ter um parque, algum lugar com natureza próximo à sua casa, tocar mesmo nas plantas ou simplesmente observar aqui o céu. Eu sei, você pode se sentir um pouco estranha fazendo isso, porque a sociedade, ela condicionou a gente a achar isso estranho, mas saiba que esses momentos te ajudam a lembrar que você faz parte de algo maior. Essa conexão com a terra é uma prática espiritual acessível, poderosa, que pode ser feita a qualquer momento e
quando ela é feita com presença e com intenção, ela é capaz de trazer uma sensação poderosa de se sentir pertencente. E eu falo isso por experiência própria, eu nunca vou esquecer, gente. E eu já falei dessa experiência que eu tive aqui no canal, em alguns dos vídeos. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava na casa do meu pai mora numa chácara. E aí eu tava sentada, né, tem tipo um deck que é pra montanha, né, e é um lugar de muita natureza. E eu tava sentada, né, em silêncio, fazendo minha meditação. E, gente, vocês podem achar que é loucura. É porque sempre quando eu conto, por exemplo, um dia desses, no final do ano passado, eu tava contando essa experiência pra algumas amigas minhas, e elas começaram a dar risada, tipo, meu, você é louca e tal. Mas, gente, louco é quem não faz isso, tendo a oportunidade e a acessibilidade de sentir isso que eu senti. Eu tava lá, e aí eu comecei a olhar, né, pra natureza, fazendo o meu momento de meditação. E por um momento, e foi breve, tá? E não foi duradouro, foi um momento muito rápido. Eu queria que ele tivesse durado mais. Eu olhava pras árvores, e lá tem umas araucárias maravilhosas, e eu olhava pra elas, e elas estavam se movimentando, e eu acho que eu tava num momento tão profundo de silêncio, de conexão com o meu espírito e com a natureza, que eu olhava para as árvores e eu sentia que eu era elas. Vocês vão dar risada. Mas eu sentia que eu era elas. Eu senti uma sensação muito profunda de unidade. Eu me senti uma com elas. Então é como se eu e elas fôssemos a mesma coisa. E aquela sensação foi tão profunda, tão poderosa. Eu me senti tão bem, tão bem. Uma sensação de pertencimento mesmo, de união, de bem-estar, de plenitude. Eu me senti tão bem. E não é à toa que eu lembro disso até hoje. Já faz alguns anos que eu fiz isso. E eu lembro disso até hoje. Porque eu gostaria muito de sentir aquilo mais uma vez. Eu senti aquilo mais algumas vezes quando eu tava em alguns lugares, né, cachoeira, até em estado meditativo, mas daquele jeito foi realmente assim, inesquecível. E se vocês param pra pensar, é isso, é algo que é tão acessível, né, é a gente criar esses momentos no nosso dia de parar, de olhar pro céu. Isso eu faço muito. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é olhar pro céu. E eu não sei vocês, mas eu sou aquela pessoa do olha que lindo. Eu falo olha que lindo umas 3 vezes no dia, pelo menos. Tipo, nossa, olha que lindo que tá o céu agora. Nossa, olha essa planta maravilhosa. Isso é um estado de contemplação que a gente precisa cultivar no nosso dia. E isso nos conecta muito à nossa espiritualidade. Então, assim, experimentem. Tem momentos no seu dia que você vai olhar um pouquinho pro céu, silenciar um pouco, sentir o sol. Eu tô aqui fora, sentir o sol na sua pele, sentir o vento batendo no seu rosto, prestar mais atenção no caminho, de repente o caminho que você faz ao trabalho. Presta mais atenção nas coisas, né? Contempla mais isso. E se você tem a oportunidade de estar perto, né? Hoje graças a Deus, hoje eu moro aqui no interior, então eu tenho um lago aqui do lado de casa, se vocês verem aqui, assim, é tipo pra cá. Ele é aqui. É aqui, ó. Então eu tenho esse privilégio, essa oportunidade. Mas experimentem. De repente vocês têm um parque aí próximo de vocês, uma praça. Vocês têm lugares que vocês podem ir, que vocês podem se conectar com a natureza. Mas tragam mais disso pra vida de vocês. Porque essa é uma das formas também. Eu falei do silêncio. Aliás, o silêncio tá depois, mas aqui eu gravei antes. O silêncio é muito poderoso. E a conexão com a natureza também é muito poderosa para você colocar a espiritualidade em prática no seu dia a dia. O terceiro passo é pratique a gratidão.
A gratidão é uma prática espiritual que tem um poder de transformar a sua energia e a forma como você se vê e vê o mundo. Eu sei que isso já se tornou clichê, mas é comprovado já cientificamente o poder que a gratidão tem nas nossas vidas. Então, experimenta sempre no final do dia reservar alguns minutos para refletir sobre o seu dia e refletir sobre coisas pelas quais você pode agradecer. Pode ser algo simples, como um café quentinho que você tomou pela manhã, ou algo mais profundo, né, um momento especial que você teve, uma realização especial que você teve naquele dia. Ao praticar a gratidão, você eleva a sua frequência e você se conecta com a energia de abundância e de amor. E não menosprezem o poder da gratidão. Inclusive, queria aproveitar para compartilhar isso com vocês, que até um dos meus maiores objetivos que eu coloquei no meu planejamento de 2025 é praticar mais a gratidão. Porque quando a gente se abre para olhar para a nossa vida e agradecer pela nossa vida, pelo simples fato de estar aqui, de estar vivo nessa encarnação, com as possibilidades de evoluir, de crescer, de amar, isso já é muito rico. E o que acontece é que no nosso dia a dia, com a correria, com as responsabilidades, com a vida acontecendo, a gente acaba esquecendo disso. Então, a gente intencionar mesmo, né, a prática da gratidão no nosso dia, faz esse lembrete, né, para que a gente lembre sempre do quanto a nossa vida é importante e do quanto as coisas que acontecem no nosso dia a dia, por mais simples que sejam, elas são lembretes constantes de que nós somos espíritos vivendo uma experiência material e quão isso é rico e poderoso. Então, quando a gente deixa isso de lado, a gente facilmente cai naquelas armadilhas de entrar no ciclo de reclamação, de entrar num ciclo onde constantemente a gente olha mais para a falta e menos pro que a gente já tem. A gente fica com aquela lente na nossa vida, do que eu falo, né, do copo meio cheio, meio vazio. Então, se a gente deixa ser levada ali, atropelada pela rotina do dia a dia e não intenciona essa gratidão, a gente sempre vai olhar pro copo, né, se o copo tá menos cheio ou menos vazio, mais cheio ou menos vazio. Ai, meu Deus. Agora eu confundi. O copo meio cheio ou meio vazio. E quando a gente tá nesse mood, né, mais inconsciente, a gente sempre cai na armadilha de olhar pro copo sempre meio vazio. E a prática da gratidão ajuda a gente a olhar pro copo sempre meio cheio, né? Então, olhar, desenvolver esse olhar é uma forma de praticar a espiritualidade na sua vida. E aqui vão algumas práticas que eu já fiz para colocar a gratidão em movimento no dia a dia, que você pode ver aí o que faz mais sentido para você. Eu já usei o caderninho da gratidão, então você tem um caderno focado ali para anotar as coisas pelas quais você pode agradecer no seu dia a dia. Outra coisa é o pote da gratidão. Eu já fiz vídeo ensinando vocês a fazerem. É bem simples. Você pegar um pote e todo dia você se propor a pegar um papelzinho, um post-it e anotar coisas pelas quais você agradece, e aí você vai jogando no seu pote. E aí, normalmente o que eu fazia no final do ano, eu pegava aquele pote e eu abria aquele pote. E, gente, sempre era muito especial, porque a gente esquece. Aí eu começava a abrir os bilhetinhos e eu via, caraca, quanta coisa boa aconteceu, quantas coisas boas eu tenho pra agradecer. Então, o pote também é uma forma muito boa. Você pode fazer no bloco de notas do seu celular também. Mas o importante é você ter esse pequeno momento, e aí pode ser no final do dia ou no início do dia, para intencionar essa gratidão. E isso é uma forma maravilhosa de você colocar a espiritualidade em prática no seu dia a dia. O quarto passo é: crie momentos de silêncio na sua vida. A gente vive num mundo que é cheio de ruído, cheio de distração, e às vezes o que a gente mais precisa sempre
é o silêncio. De verdade, não duvidem do poder que o silêncio tem. Tem uma frase que eu sempre falo que é no silêncio que moram todas as coisas. E ela faz tão sentido pra mim, tão sentido, porque a maioria das respostas que eu busquei ao longo da minha vida, elas vieram através do silêncio. E é por isso que essa prática ela é tão importante. Então experimenta reservar um momento do seu dia para você estar com você mesma. Pode ser alguns minutos, ou se você quiser ali. E eu vejo que isso é uma questão de prática, né? De você vai evoluindo. Então você começa fazendo 1 minuto de silêncio. Depois você vai aumentando para 5. Depois você vai aumentando para 10. Eu lembro de uma época que eu ia numa prática de silêncio. E é isso, a gente chegava lá e a gente ficava simplesmente em silêncio. Eu lembro que, se eu não me engano, era 1 hora. E é muito louco, porque quando você se propõe a fazer uma prática assim mais longa, você começa a ir em camadas mais a fundo aí do seu ser, porque é justamente isso. Quando você tá ali no silêncio, você começa a se escutar. E eu vejo que o quanto a gente não faz isso no nosso dia a dia, porque a gente tá tendo influência a todo momento, principalmente hoje que a gente tem, né, celular na mão a todo momento, rede social. Então, a todo o momento a gente está sendo bombardeado de informação, e aí a gente não dá espaço para o silêncio nas nossas vidas. E é no silêncio que a gente consegue se escutar. Então eu lembro que quando a gente fazia, né, essa prática do silêncio, é isso, você começa a ficar numa inquietação, né? Então começam a vir coceiras, partes do corpo que você nem sabia que existiam começam a coçar, começa a doer, você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, né? No que passa pela sua cabeça, no que você tá sentindo no seu corpo. E às vezes no dia a dia é isso, a gente tá com uma dor e a gente nem sabe dizer onde que tá sendo essa dor. A gente tá com uma emoção e a gente nem sabe dizer qual emoção necessariamente a gente tá sentindo. A gente tem pensamentos e às vezes eles tomam conta e a gente não tem domínio nenhum sobre nós mesmas. Então, dediquem espaços de silêncio no dia de vocês. E, se possível, vai aumentando, vai se desafiando, porque vocês vão vendo que quanto mais a gente vai aprofundando o nosso silêncio, mais poderoso isso é. Mais a gente se conecta com a nossa espiritualidade, com o nosso espírito. Porque tem uma frase que uma mentora minha sempre diz. Ela fala: a conexão de nós com a nossa espiritualidade, seja o nosso eu superior, os nossos guias, mentores, ela tá ligada o tempo todo. Eles ligam pra gente, né, vamos dizer assim, o tempo todo. E é a gente que não escuta, porque não tem espaço de silêncio. E vocês vão ver que ao longo do tempo, né, principalmente no início, pode ser desafiador. Você vai se sentir ansiosa, você vai se sentir inquieta, mas não desistam, vão praticando, porque vocês vão ver que conforme a gente vai praticando o silêncio, os espaços de silêncio mesmo, eles vão aumentando. Porque você vai ver, você vai começar a fazer o silêncio. Aí vão vir pensamentos. A sua respiração vai ficar mais acelerada, vai diminuir, vai vir a coceira, vai vir a dor no corpo. Mas quanto mais você vai se disciplinando no seu silêncio, você vai aumentando esses espaços. E são nesses espaços, que é do silêncio profundo mesmo, que você sente coisas que você nunca sentiu. Você acessa coisas dentro de você que você nunca sentiu. E você vive essa experiência real do que é sentir que você é um espírito, que você é uma alma ali que está dentro do corpo. Então, sejam persistentes na prática de silêncio de vocês e deixem esses espaços irem aumentando, porque o pensamento vai vir e você vai se colocando cada vez mais como observadora, né? Esse pensamento tá passando, eu deixo eles passarem, eu sinto a dor, eu sinto a coceira, eu sinto a emoção, eu sinto o meu corpo, e deixa aí passando. Vocês vão ver o quão poderoso é e o quanto o silêncio ele te reconecta à sua sabedoria interior. E isso é muito precioso. E eu vejo que a prática do silêncio é uma das principais, assim, para você viver a espiritualidade na prática. E você vê, né? É uma coisa que é tão acessível, é tão simples, você pode fazer a qualquer hora do seu dia.
Então, assim, não temos desculpas pra essa prática aqui, viu? Quero ver vocês praticando o silêncio na vida de vocês. Vocês vão ver o quão transformador vai ser e o quanto isso é a espiritualidade em prática. E o quinto e último passo, e não menos importante, consagre, abençoe, ritualize as ações do seu dia a dia. Praticar a espiritualidade não é só sobre momentos isolados, mas sobre como você vive cada aspecto da sua vida. Você pode transformar qualquer ação do seu dia em uma prática espiritual se você faz ela com consciência, com presença, com intenção. Então experimenta trazer isso para as tarefas mais corriqueiras da sua vida. Vai tomar um cafezinho? Que tal abençoar esse café? Que tal intencionar a energia nesse café? Vai tomar um banho quentinho? Que tal agradecer por essa água? Gente, quem nunca? Né? A gente, é aquela coisa, a gente só valoriza quando perde. Eu nunca vou esquecer, eu passei um mês na Chapada dos Veadeiros e eu fiquei lá numa casa que teve uma época que a gente tava tomando banho gelado. Gente do céu, eu nunca valorizei tanto o poder de um banho quentinho, gente. Porque uma coisa hoje em dia tá todo mundo aí fazendo banho gelado, maravilhoso. Uma coisa é quando você faz aquilo por escolha. Outra coisa é quando não tem a opção do banho quentinho. E, gente, aí a gente agradece. O banho quentinho, nossa, que delícia que é tomar esse banho quente, sentir a água caindo no seu corpo. Isso tudo é espiritual. Outra coisa, vai cozinhar, coloca amor naquela comida, qual a energia que você quer passar para aquele alimento que vai te nutrir, vai nutrir seu corpo. Outra coisa, no trabalho, dedica a sua energia ao bem maior. Através do seu trabalho, seja ele qual for, você está dedicando a sua energia, você está manifestando o seu valor, você está gerando algum valor para o mundo. Então coloca intenção naquilo. Isso é espiritualidade na prática, por mais que às vezes a gente ache que não, mas é. Todo pequeno gesto feito com consciência pode transformar completamente a forma como você escolhe experimentar a sua vida. E aqui, queria trazer até um ponto que eu vejo que pode ser até como um passo bônus, que é justamente sobre isso. Às vezes a gente tem uma crença de que praticar a espiritualidade é algo que precisa ser grandioso, algo que se limita a quando a gente se conecta a alguma religião ou quando a gente está em algum centro, em alguma igreja, vivendo ali a espiritualidade. A gente acredita que a gente só vai viver a espiritualidade se a gente estiver nesses lugares fazendo essas coisas. E o que acontece é que não é sobre isso. E inclusive eu já escutei assistidas, alunas trazendo experiências de lugares, religiosos que pregam por isso, no sentido de, se você não vem aqui, você não tá praticando a sua espiritualidade. A sua espiritualidade só é praticada aqui, quando você estiver aqui. E isso, gente, é mecanismo de controle, de manipulação, né? É um discurso que te coloca medo e te limita, pois gera ali uma dependência onde você acredita que a espiritualidade só é praticada ali e fora dali você não pratica. E se você não tiver 100% dedicada àquele lugar, àquele espaço, àquela religião, você está desconectada da sua espiritualidade. E isso é uma crença, e para mim é uma crença limitante. Eu acredito que se somos espíritos vivendo uma experiência material, a gente vive a espiritualidade todo dia, toda hora, e qualquer ação que você faça, você vai estar colocando a espiritualidade em prática, se você faz com intenção, com presença, né? Então, não caiam nesse discurso, não caiam nessa crença, porque aí o que acontece é que a gente acredita que esse é o único caminho, e muitas vezes esse caminho não faz sentido pra gente, e aí a gente acha que viver a espiritualidade é difícil, é distante, é algo inalcançável, e muitas vezes a gente até desiste de praticar a espiritualidade porque a gente acredita, bom, se é só desse jeito e esse jeito não faz sentido pra mim, então eu tô errada, tem algo de errado comigo, né, porque eu não me identifico, e se esse é o único caminho, eu não vou fazer. Então, ou eu vou me obrigar a fazer uma coisa que não faz sentido pra mim. Então, eu acho importante dizer isso aqui pra vocês, porque principalmente aqui no Espaço Asha, a gente acredita numa espiritualidade livre,
Você pode viver a espiritualidade no seu dia a dia e não necessariamente estar vinculada a uma religião, a um lugar específico, tá? E muitas vezes você até vive muito mais a espiritualidade dentro da sua casa, fazendo uma oração, uma simples oração, do que estando dentro de um lugar, fazendo coisas que não fazem sentido pra você, escutando coisas que mais te geram medo, que te geram controle, do que a vivência da espiritualidade em si. Porque no final das contas, espiritualidade é sempre um lembrete de que você é um espírito vivendo numa experiência material, e é a capacidade de você viver essa experiência através do amor genuíno, através da doação genuína, através dessa vontade de evoluir como ser humano, de se tornar um ser humano e um espírito melhor. Então, isso é espiritualidade. E se você tá fazendo isso dentro de um lugar específico, ou dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, qualquer lugar, você tá vivendo a espiritualidade. Então, não caiam nesses discursos que vocês escutam por aí, viu? Espiritualidade é livre, 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 livre. Encontre o que faz sentido pra você e siga, encontre aquilo que faça você se sentir completa, que faça você sentir essa sensação de integração com um todo, tá? E até um exemplo, né, desse quinto passo que a gente fala, né, de trazer essa intenção, de consagrar as coisas, de ritualizar as coisas corriqueiras do seu dia a dia. Tem um filme que chama Soul, da Pixar, que é um filme que fala sobre o propósito de vida. É um desenho animado, mas que, assim, claramente é um desenho para crianças, mas principalmente para adultos, que eu amo, já assisti ele mais de uma vez. E uma das coisas que eles trazem é que, e inclusive, gente, é um filme muito espiritual, né, que eles trazem ali a espiritualidade perfeitamente. E uma das coisas que eles trazem, eles falam, né, de propósito de vida e tudo mais, e que tem uma cena, assim, que é a 22, que é a alma que encarna ali na Terra, ela sentindo o gosto da pizza, sentindo o gosto da comida, andando com as próprias pernas, e ela vivendo tudo aquilo. Nossa, que demais que é viver e tudo mais. Então, praticar a espiritualidade é sobre isso. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo, mas eu repito. É sobre você lembrar diariamente que você é um espírito vivendo uma experiência material e se permitir viver isso da maneira mais genuína, mais autêntica, mais conectada possível. E isso pode ser feito no dia a dia. E a gente, colocando esses passos em prática, a gente traz esse lembrete diário para nós. Porque é muito fácil a gente esquecer disso, do simples. Porque tem isso também. Às vezes a gente acredita que viver a espiritualidade e até mesmo ser feliz, viver o nosso propósito de vida, está intimamente relacionado a grandes momentos da vida. E na verdade, é sobre os pequenos momentos. É sobre a forma como a gente escolhe viver dia após dia, o simples. São essas práticas simples, né? É o seu café da manhã, é a forma como você trabalha, é a forma como você age no seu dia a dia. Então, experimentem trazer, né, consagrar, abençoar, ritualizar práticas que são corriqueiras. Seu café da manhã, na hora de acordar, a forma como você trabalha, a forma como você começa a trabalhar, a forma como você se relaciona com o outro. Experimentem que vocês vão ver que uma pequena atitude, uma pequena forma de ver as coisas pode fazer toda a diferença. E isso é viver a espiritualidade na prática. E esses são apenas alguns pequenos passos para você começar a trazer mais a espiritualidade para o seu dia a dia. Mas, se você deseja se aprofundar e descobrir como alinhar a sua essência e viver com mais propósito, eu te convido a conhecer o nosso curso, o Guia da Essência, que ele foi criado justamente para te ajudar nisso, reconhecer o seu propósito de vida e viver a espiritualidade na prática. Eu te convido a clicar aqui no link na descrição para você saber mais e dar o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento espiritual. E agora que você já conhece esses 5 passos simples para praticar a espiritualidade no seu dia a dia, eu queria te perguntar, qual deles você vai começar a aplicar
hoje mesmo. E aí eu tenho uma dica para te dar um empurrãozinho aí nessa prática, que é essa oração aqui, que é uma oração muito potente de limpeza espiritual do Arcanjo Miguel. Então é só clicar aqui, ó, e já começar a colocar a espiritualidade em prática no seu dia a dia. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.